Bom dia, irmãos. Os irmãos estavam falando aqui que realmente hoje as coisas não andam nada bem. O mundo está aí desesperado, é guerra, nosso Rio, não o nosso Rio de Janeiro, mas o Brasil está realmente passando por dias terríveis. Mas isso tudo tem motivo, os irmãos sabem, né, qual é o motivo, né? Os irmãos sabem a razão porque o mundo está assim, porque as pessoas se encontram nesse estado, guerra, matança, falta de Jesus, falta de Jesus. E a gente tem que pensar um pouquinho nessa realidade, porque afinal de contas, sem Cristo, sem Deus nas nossas vidas, o homem não é feliz, o homem não é feliz. E você vai ver comigo daqui a pouco, né, no decorrer do estudo, que a verdadeira felicidade não está no que temos ou que somos. Vocês vão ver isso, que a verdadeira felicidade não está naquilo que você tem ou naquilo que você é. Você vai ver comigo e por isso você vai ver e entender também o porquê o mundo também está dessa forma. É claro que é sem Cristo e a gente sabe disso. E você vai ver Jesus Cristo deixando para nós grandes lições a esse respeito. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5 e vamos ler os versículos de 3 a 12. Mateus capítulo 5, 3 a 12. Mateus capítulo 5, você que está em casa também, abra sua Bíblia, acompanhe conosco. Apesar de os textos estar sendo projetados, mas você acompanha conosco para tirar qualquer dúvida e até fazer anotações. O pessoal antigamente fazia muitas anotações, alguns até fazem hoje, né? Alguns até do lado da Bíblia fazem anotação, observações interessantes que vão realmente nos trazer grandes edificações, né? Mateus capítulo 5, versículo 3 a 12, Jesus Cristo, ele coloca o seguinte para você e para mim: bem-aventurado ou extremamente feliz são quem? Os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Versículo 4, bem-aventurado, extremamente feliz são os que choram, pois serão consolados. Na sequência, bem-aventurado ou extremamente felizes são os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurado ou extremamente feliz são os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurado ou extremamente felizes são os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurado ou extremamente felizes são os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurado ou extremamente felizes são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado ou extremamente felizes são os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados ou extremamente felizes serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Extremamente feliz. Não sei se você percebe que essa listinha que Cristo deixa para você e para mim, dizendo que extremamente felizes são estes que são pobres, que choram, os humildes, né? Têm fome e sede de justiça, misericordiosos, puros de coração, pacificadores, que sofrem perseguições, que sofrem calúnias, insultos. É exatamente o que o mundo não diz ser feliz, quem assim passa. O pobre é feliz? Segundo o mundo, não. Aquele que vive a vida chorando, cheio de tristeza e dor, é feliz? O mundo diz que não. Aquele que é humilde, né? Sem vaidade, que a palavra mais apropriada seria essa, o mais humilde, o menos vaidoso,
não é feliz. Aquele que tem fome e sede de justiça também não é feliz. O mundo sai ensinando muita coisa a esse respeito, mostrando para você e para mim que o que Cristo diz que aqueles que são felizes são e têm essas características, o mundo diz exatamente ao contrário. E se bobear, nós entramos no barco. Tem um ditado até popular, o ditado é que o pessoal costuma dizer, né? O dinheiro não traz felicidade, né? O pessoal diz aí. Aí completa, então me dá o seu dinheiro e vai ser feliz. Não é nesse sentido, né? Não é nesse sentido, aqui a coisa funciona. Mas Jesus Cristo coloca para você aqui exatamente uma lista que o mundo não ensina assim, e a gente tem que ter cuidado, porque às vezes podemos nos pegar, vamos dizer assim, pensando exatamente como eles, e tentar viver uma vida exatamente como eles. E nessa lista, e hoje eu não vou falar dessa lista versículo por versículo, isso vamos começar a semana que vem. Hoje eu gostaria de pensar com você exatamente aonde está a verdadeira felicidade. Como um pontapé. Como um pontapé para nós começarmos esse estudo de alguns domingos. Percebam que não vai ser um domingo só. Tem muito assunto aqui que a gente pode e vai pensar, estudar um pouquinho. A exemplo, quando Jesus Cristo diz os misericordiosos, por exemplo, misericordiosos. Você sabe o que quer dizer misericórdia? Você sabe? O que quer dizer misericórdia? É alguma coisa com coração. Mas o que de coração? Compaixão? Não. É interessante. A palavra misericórdia, ela é dividida em duas partes. A primeira, miserato, e a segunda, córdia. Córdia vocês já sabem, né? Coração. Mas a palavra miserato vem da palavra miséria. Miséria. Ou seja, em outras palavras, é aquele que, olhando para si, percebe a sua miséria no seu coração. E esse olhar, ele tem então um compadecimento. Perceba, é de coração, uma coisa muito mais profunda e vai mais longe. Outro exemplo, quando Jesus Cristo diz pobres, onde até estávamos conversando sobre isso, a palavra pobre, a gente vai entrar nesse estudo muito mais profundo, a Bíblia tem duas palavras para pobre. Duas palavras gregas para pobre. A primeira palavra para grego, para pobre, é aquele que não tem muito recurso, mas sobrevive. Ele pode não ter uma mansão, mas tem uma casinha simples, humilde. Ele pode não ter uma conta bancária recheada, mas tem lá o seu sustento, a sua comida para poder comer. Ele pode não ter um guarda-roupa, né, um closet recheado de vestidos e sapatos e roupas, né? Mas ele tem lá a sua roupinha para ele poder sair, trabalhar e seu dia a dia. Ele pode não ter um carro do último ano, né, na sua garagem, mas ele tem lá os seus pés com sapatinho para ele poder trabalhar. Deu para entender? É o pobre que tem o necessário para a sobrevivência. Não é abastado, não é rico. Mas existe aquele outro que a Bíblia fala que é o pobre que não tem nada. É desprovido de tudo. Não tem absolutamente nada. Você conhece alguém assim? Não tem nada. Esse é exatamente o que Jesus Cristo fala, pobre. Né? E depois você vai ver o que mais temos também sob ideia de pobre. Mas vamos lá. A verdadeira felicidade. Onde está a verdadeira felicidade? Você já tem a resposta, com certeza, que a verdadeira felicidade se encontra em quem? Em Jesus Cristo. Você já tem a resposta para isso. Mas eu queria que você pensasse um pouco mais sobre isso comigo. O que é alegria? O que é felicidade? O que é alegria? O que é felicidade? A palavra alegria dá essa ideia de um sentimento. É um sentimento, tá, de plenitude, de satisfação, mas plenitude e satisfação interior. Não depende do que tem do lado de fora. Ele é satisfeito, ele é pleno no que ele tem, realizado do que ele tem dentro do seu
coração, não é tem nas suas mãos. Não sei se você está conseguindo entender comigo o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que aquele indivíduo que tem um carro tem alegria. Tem gente que tem carro e não é alegre. Né? Eu não estou dizendo que aquele indivíduo que às vezes tem uma conta bancária recheada, dono de grandes empresas, mas não tem alegria. Não é isso. É aquele que dentro do seu coração tem um sentimento de plenitude. Pergunto eu, e você também tem a resposta. O que pode preencher totalmente o nosso coração? Jesus Cristo, o próprio Deus. Esse estado de emoção, esse estado que é constituído por esse sentimento de satisfação, realização, de contentamento, ainda vai mais longe. Você diz, em Deus, Deus que completa o meu coração. E o Jesus Cristo, no versículo 12, dá só uma olhadinha no versículo 12, ele vai dizer aonde que isso vai ser pleno. Na sua vida e na minha. Aonde isso vai ser pleno? No céu. Você viu isso aí no versículo 12? No céu, é interessante isso. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês. Aonde? No céu, não é aqui na terra. Aqui na terra, nós também teremos uma coisa chamada aflições. Quem não passa por aflições? Quem não passa por momentos difíceis? Por exemplo, na quarta-feira, né? Não sei nem se a irmã Marisa tem a resposta, com certeza deve ter, senão já tinha falado alguma coisa nesse sentido. O irmão Zé Bento estava pedindo oração, né? Porque lá em Caxias, algumas lojas ao lado do seu estabelecimento tinham sido invadidas. E isso é uma aflição, né? Isso é um sentimento que ninguém gostaria de passar, e ninguém quer passar por isso, né? Mas Deus guardou, né? Graças a Deus, né? Se Deus não guardar, ninguém consegue guardar. Então, esta alegria que nós temos em Deus será plena no céu. Aqui na terra, nós já desfrutamos de alguma coisa. Podemos descansar, sim, mas sempre teremos o nosso momento de aflição. Sempre teremos o nosso problema de desespero. O problema é que o mundo que nós vivemos não consegue enxergar isso. Que só em Deus... Somente em Deus ele vai encontrar satisfação plena para o seu ser, começando aqui e terminando na eternidade. Então, são felizes somente aqueles que conseguem entender que começa aqui, mas vai terminar lá no céu, e a nossa esperança é para lá e não para aqui. Você vai ver, inclusive, Salomão dizendo isso, daqui a pouco nós vamos falar. Então, sempre, pense isso comigo, que os felizes sempre estarão bem com Deus e agora também consigo mesmo. Lembra que eu falei que a felicidade, a alegria é uma satisfação, é um sentimento interior? Por que o mundo está do jeito que está? Você sabe a resposta, porque não tem Deus. Mas isso reflete, esse é um reflexo também, de uma insatisfação interna. Ele não tem prazer, ele não tem alegria. Você viu esses dias, né? Foi ontem, aliás, lá em Israel. Por que aqueles povos estão sempre em guerra? Porque eles nunca estão satisfeitos. Por que já aí vai um tempão essa guerra da Rússia, né? Com a Ucrânia? Por quê? Qual o motivo? Não estão satisfeitos. Não estão alegres. Por que as pessoas tiram aquilo que é do outro, escondem e roubam para si? Porque não estão satisfeitos. E veja, não é só pessoas que passam necessidade, não. São pessoas que muitas das vezes têm muito e muito dinheiro, mas roubam, mas subtraem de outras pessoas, passam a perna em outras pessoas, porque elas nunca estarão satisfeitas consigo mesmo. Então, a verdadeira alegria está em Deus, mas ele também tem que estar em grande alegria consigo mesmo, para que então possa ajudar os outros, para que possa então ajudar aquele que passa por dificuldades, seja com uma palavra, seja com uma ação, seja com um comportamento, seja do jeito que for, mas pode ajudar aos outros. Isso você vai encontrar na vida de Paulo. Interessante que Paulo, ele escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele escreve uma carta, irmãos,
Se você nunca estudou, estude essa carta. Ele escreve uma carta repleta, o conteúdo dela é repleto de ternura, gratidão, calor e afeição. É uma carta que ele escreve para aqueles crentes cuja o ponto principal dessa carta é a alegria do crente em Cristo Jesus. Agora a pergunta que eu faço é, uma carta repleta de ternura, uma carta completa, escrita com gratidão, de calor, de afeição e de alegria, ele deveria estar passando um momento muito bom da sua vida, né? O que você acha? Porque geralmente você ri quando você está tudo bem, né? Contigo, não é assim que funciona? Você geralmente ri quando está tudo ótimo, né? É difícil você rir quando a coisa vai ficando difícil. É difícil você rir quando a coisa está complicada para o teu lado. Geralmente nós costumamos, e quando eu digo nós eu também falo para mim mesmo, né? Nós costumamos a reclamar, que droga, tudo ruim, tudo não dá certo, né? E a gente por aí vai. Não é assim que funciona? A dor, que droga de dor, não acaba nunca, é difícil andar assim, né, irmão Zago? A perna puxando, é difícil. Agora deu para me doer aqui meu joelho também, a coisa está ficando feia, né? E aí você, no momento dessa aí, você não está rindo. E Paulo, quando escreve essa carta, você olhando para ele, uma carta cheia de ternura, alegria, de gratidão, você vai pensar, Paulo estava passando um momento muito bom. Porque você se compara a ele e traz essa ideia. Só que quando você estuda a carta, Paulo era na prisão. Você conhece a história de Paulo na prisão? Não a sua última, mas ele estava na prisão. Aliás, de uma das prisões que ele passou, né? Ele estava lá numa prisãozinha legal, passando um momento de férias. É assim que funciona quem vai preso? Quem sabe? Não é assim que funciona, não. O negócio não estava bonito do lado dele. Foi um momento difícil na vida de Paulo. Foi um momento terrível na vida de Paulo. E nesse momento difícil de prisão, ele escreve uma carta repleta de alegria, de gratidão, de ternura. Parece uma coisa incoerente, mas é coerente sim com o que Cristo ensinou. Extremamente felizes são os que. Repare, e você vai ver isso aqui comigo, né? As pessoas têm que entender que, infelizmente, só em Cristo, ou felizmente melhor, as pessoas têm que entender que, felizmente, só em Cristo você encontra essa verdadeira alegria. Não espere alegria nas pessoas. Já coloco isso como um ponto. Não espere satisfação com os outros. Sabe por quê, irmãos? As pessoas, normalmente, para não dizer sempre, vão nos frustrar. Sabia dessa? Quem nunca foi frustrado por alguém? Sempre vai ter alguém que vai nos frustrar. As pessoas, normalmente, elas vão nos trair. Isso é fato. As pessoas vão nos decepcionar. As pessoas nunca vão corresponder à altura do que desejamos. E quando eu digo isso, repare, eu não estou dizendo sobre pessoas que são consideradas, às vezes, inimigas nossas, ou se consideram inimigas nossas. Mas, geralmente, as pessoas que assim fazem conosco são pessoas que estão ao nosso lado. São pessoas que a gente olha para ela e fala assim, não, isso não vai acontecer, e acontece. São os nossos amigos, são os nossos familiares. Então, não podemos, entenda isso, não podemos colocar nossa alegria em pessoas. Não. É em Deus somente. E foi o que aconteceu com Paulo. Você lembra da última carta que ele escreve a Timóteo, quando ele também estava na prisão. E ele diz isso, todos me abandonaram. Você lembra que eu já falei aqui uma vez sobre isso? Na sua última prisão, Paulo escreve a Timóteo, Timóteo, vem depressa, porque todo mundo me largou, todo mundo me deixou. Todo mundo, o negócio está feio para o meu lado. E vem depressa, porque o tempo está contado. Repare, Paulo ele não coloca a sua alegria, a sua felicidade em pessoas, mas ele coloca a sua alegria, a sua felicidade em Deus. Não dependendo do que eles têm ao seu redor.
mas sim o que ele tem no seu coração com Deus. E veja ele escrevendo então, lá no capítulo 4 de Filipenses, versículo 4. Vê comigo aí. O que ele diz aí, Paulo aí? Que você tem que buscar a sua alegria onde? Alegre-se sempre, aonde? No Senhor. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegre-se no Senhor. Só em Deus. Só em Deus. A sua alegria, a sua satisfação, o seu prazer, para que você seja realmente feliz, só em Deus. Repito, os homens nos traem, as pessoas nos decepcionam, as pessoas nos deixam, muitas vezes, até em situações complicadas, mas Deus nunca, jamais. E veja que isso é para qualquer pessoa. Eu trago um exemplo, depois você lê, de Salomão, homem inteligentíssimo. Eu estava vendo hoje, essa semana alguns filmes de Salomão, né? E eu estava vendo, cara, tão inteligente, né? Às vezes a gente faz essa pergunta, né? Como é que um cara tão inteligente fez tanta coisa errada também, né? Errou para com Deus, casou com mulheres que não eram do povo de Israel, que Deus tinha dito para não se misturar, e ele casa. Como é que um cara tão inteligente faz essas besteiras, né? A pergunta está errada, não é essa a pergunta que eu deveria falar, ou fazer, ou colocar para ele, Salomão, mas para mim, eu falei assim, o que eu posso fazer para não fazer igual Salomão? Errar com Deus. Aí alguém pode dizer, mas Salomão não era tão inteligente? Era. E não houve ninguém mais inteligente que ele? Não. Mas veja, a gente faz exatamente as mesmas, desculpe a palavra, as mesmas burradas que Salomão fez. Fazemos. Porque nós queremos buscar alegria, às vezes, em coisas. E ele escreve, Salomão, depois você lê com calma lá na sua casa, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 2, ele coloca ali 4 coisas que ele buscou para satisfazer a sua alma. Ele diz, Salomão diz que ele buscou prazeres no sexo, não conseguiu. E olha que o camarada casou com 700 esposas e 300 concubinas. Não é no sexo que se tem alegria. Salomão mesmo diz que buscou prazer, alegria na bebida. Ele coloca lá, na bebida. E veja, ele não encontrou ali alegria. Salomão diz nesse capítulo, você pode ler lá, que ele buscou alegria nos bens. E olha que ele teve muitos bens. Se você ler um pouquinho de história de Israel, o império de Israel, nos dias de Salomão, territorialmente falando, foi o maior que teve. Foi o maior que teve. Israel cresceu muito. Então ele buscou nos bens, não conseguiu, ele mesmo diz, não tem prazer. Ele também procurou a alegria na sua realização pessoal. Ele colocou a sua alegria na sua vaidade. E não conseguiu, no seu status, não conseguiu. E ele diz que é como correr atrás do vento. Então veja, não funciona. No mundo não funciona dessa forma. É no Senhor somente. É no nosso Deus, a alegria está em Deus. O camarada que tem Deus como fonte da sua alegria, ele nunca vai se decepcionar, ele nunca vai se considerar traído, ele nunca vai deixar de ser realizado, pleno interiormente. Não é dinheiro, não é bens, não são bens, não são pessoas, mas somente no Senhor. Alegrei-me quando me disseram, é o texto sagrado dizendo para você e para mim que a minha alegria está em servir ao Senhor. Não é a homens, não há pessoas, mas sim somente ao Senhor. Mas Paulo continua dizendo, ainda no capítulo 4, versículo 6, que a sua alegria, a verdadeira felicidade está em ser grato a Deus pelo que Deus faz nas nossas vidas. Veja lá, não andeis ansiosos, diz Paulo,
Você conhece esse texto também que Jesus Cristo já falou, né? Pois é, Paulo repete aí no versículo 6 de Filipenses 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Só uma observação, o que é ser ansioso? O que é ansiedade? Hã? Excesso de futuro? Hã? Ansiedade é aquele sentimento que você tem de querer controlar o futuro, que nem chegou. Sofrer por antecipação. E que pode não chegar, isso mesmo. Não estou dizendo que você deva ser relapso ou deixar acontecer, não. Mas tem pessoas que vão ao extremo e a coisa nem aconteceu e já está sofrendo. Isso é ansiedade. Hã? Sofre por antecipação. Né? Sofre por antecipação. A Bíblia diz, por exemplo, dá um exemplo aqui fácil de ser entendido. Quantos justos você conhece que padeceram necessidades? Vou fazer de novo a pergunta. Quantos justos você conhece que padeceram necessidades? Nenhum. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o justo, ele não vai padecer necessidade nenhuma. Nenhuma. E vai você e eu ficamos ansiosos por uma coisa que pode ser que vai acontecer, que nem sabe se vai acontecer. A ansiedade tem posto muita gente em clínicas e dando muito dinheiro para psicólogos, porque as pessoas não conseguem controlar o futuro. E não tem como controlar o futuro. Você pode planejar e deve planejar o futuro, sim. Você deve se pensar, sim, no dia de amanhã. Mas você não tem condições de gerenciar 100% o futuro. Não tem. Não chegou ainda. Não chegou. Você tem que viver o presente, pensando sim no futuro, com sabedoria, projetando sim para o futuro, com sabedoria, mas não com ansiedade, que é sofrer por antecipação algo que nem aconteceu e, quem sabe, nem vai acontecer. Então, diz Paulo, não andeis ansiosos com coisa alguma, não é com alguma coisa somente, não é com nada. Andeis ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, olha só, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Ou seja, o indivíduo que quer ser feliz é aquele que é grato a Deus por tudo que Deus fez por ele, faz por ele e fará por ele. Esse vai ser feliz. Você agradece a Deus pelo que Deus fez na sua vida. Passou. Você agradece a Deus pelo que Deus faz hoje com você. Está no presente. E você agradece a Deus pelo que Deus ainda fará por você no futuro. E pode ficar tranquilo que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então, meu filho, senta e descansa no Senhor. Relaxa em Deus. E você vai ser feliz. Com certeza, muito feliz. É Paulo que está dizendo isso. Terceiro, ele agora no versículo 8 diz outra coisa interessante. O que ele diz aí no versículo 8? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, o que Paulo está querendo dizer para você aqui? Presta atenção, que você vai ser feliz se você fizer o possível e até o impossível para aprender que o Senhor está tomando conta, gerenciando todas as coisas para você. Entenda isso. E você precisa fazer aquilo que Ele está preparando para você. Viver aquilo que Ele está preparando para você.
Tem muitas pessoas que pedem a Deus, por exemplo, um carro, mas Deus nunca deu um carro. Aí a pessoa vai reclamar com Deus porque Deus nunca deu um carro para ele. Aí você vai pensar, poxa, mas Deus foi ruim comigo. Ele deu carro para fulano, para ciclano, para Beltrano. Ele facilitou a vida de Beltrano. E eu nunca tive essas condições. O que está de errado comigo? Não está de errado contigo, não. É porque você não é para ter carro. Acabou e ponto final. Deus decidiu. Ele sabe que se você botar a mão num carro, pode acontecer algo pior. Meu sogro, né, o pai da Adriana, falava uma coisa interessante a esse respeito. Deus sabe por que não me deu isso, não me deu aquilo, porque talvez se ele me desse isso ou aquilo, eu não estaria hoje na presença dele. Dizia ele. É uma verdade. Veja, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, você deve pensar nisso. Tudo que for, porque Deus está gerenciando. Então, viva o que Deus tem para você viver. Você acha que Paulo, seja sincero, você acha que Paulo na cadeia estava extremamente feliz? O que você acha? Você acha que Paulo na cadeia estava extremamente feliz? Essa pergunta é subjetiva e tendenciosa, né? Pense comigo. Paulo estaria extremamente feliz na cadeia? Ninguém gosta de sofrer. Né? Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de padecer dificuldades. A gente passa nervoso. Ansiedade, lógico, é fato. Mas veja, no coração de Paulo, lá dentro, ele estava tranquilo, descansando. Porque ele diz, trago em mim as marcas de Cristo. E ele ainda diz, combati o bom combate. Então, veja, o cidadão, você e eu, nós, e Paulo provavelmente sim também, ele também teve seus momentos de dificuldades, com certeza. Era um homem como nós, não é super-homem, não. Mas ele, com certeza, pensava em tudo que era honesto, tudo que era verdadeiro, tudo que era nobre, tudo que era correto, e a mente dele estava voltada para Deus, para o plano de Deus, e viver o plano de Deus. Você sabia que a carta de Filipenses, a igreja de Filipos, não estava no projeto de Paulo, na sua organização? Paulo queria ir para a Ásia, e Deus disse, não. Eu não quero que você vá para a Ásia. Fim de papo. Você vai para outro lugar. Você vai para a cidade de Filipos. E ponto final. Aí Paulo, poxa vida, mas eu tenho um projeto. Meu projeto de missões é ir para a Ásia. E Deus diz, não. Aí ele ficou emburrado, fez como as crianças fazem, né? Batem o pé no chão, fazem birra e choram. E foi isso que ele fez? Não. Ele foi para a cidade de Filipos e fez o trabalho que tinha que fazer. E olha que porta que ele abriu. Ele não, Deus, né? Através de Paulo. Ele abriu uma porta tão importante que aquela cidade, que era ponto de referência entre o Ocidente e o Oriente, aquela cidade foi uma grande porta aberta por Deus para a pregação do Evangelho. Deus sabe o que faz. Pense nessas coisas. Você será mais feliz se você pensar